Caríssimas, caríssimos e caríssimes, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, esse podcast que surgiu há 19 anos, e eu quero falar aqui sobre conexão. Não é sobre o 5G. Né? Se eu tivesse aí atrás de patrocínio das grandes empresas de tecnologia, eu quisesse falar do 5G que em São Paulo chega na quinta-feira, eu certamente teria aí patrocínio, teria uma audiência. Não, eu quero falar sobre outro tipo de conexão. Eu vou voltar um pouco no tempo aqui, eu vou falar basicamente grego. Hércules, fortão, né, um semideus, filho aí das aventuras dos deuses com os mortais, que naquele tempo os deuses tinham uma conexão um pouquinho mais direta, sobretudo com mocinhas distraídas, mas tudo bem. Hércules, um semideus fortíssimo. Eu lembro, eu era adolescente, era criança, eu ganhei os 12 trabalhos de Hércules, e um dos trabalhos de Hércules era, entre 1000 perrengues que ele teve que resolver, era enfrentar um colosso, um gigante chamado Anteu. Anteu, acho que é esse o nome, Anteu. Anteu era um cara chatíssimo, todo mundo que passava ali pelo Anteu, ele desafiava para uma luta e o cara era absolutamente invencível, fortíssimo. Aí Hércules falou, bom, vou ter que derrotar esse cara, como é que eu faço? De onde vinha essa força gigantesca do Anteu? É que Anteu era filho da terra, era filho de Gaia. Gaia era a deusa grega que era a mãe terra. Como filho de Gaia, enquanto ele tivesse os 2 pés sobre o planeta, sobre o chão, ele era invencível, porque a força de Gaia o tornava imbatível. O Hércules pensou um pouquinho, ele não era só forte, ele tinha um pouco aí de bestunto, falou, já sei, vou enfrentar o Anteus, e o que eu vou fazer? Ele abraçou o Anteus, tirou ele do chão. No que Anteu perdeu o pé, ele perdeu a conexão com Gaia, perdeu a conexão com a mãe, perdeu a conexão com a terra e se tornou um adversário fácil. Aliás, o nome Anteus vem de anti-adversário grego. Por que eu estou aqui falando grego? Por que eu estou contando essa história? Em primeiro lugar, porque a gente acabou de perder, na semana passada, o pai da teoria de Gaia. Você deve ter ouvido falar já da teoria de Gaia. A ideia de que o planeta inteiro deveria ser encarado como um organismo. Né? Não só, sei lá, placas tectônicas, vulcões e montanhas versus vírus, bactérias, mamíferos. Não, como uma coisa só. É a hipótese de Gaia. Essa figura genial se chamava James Lovelock, acabou de falecer com 103 anos e, puxa vida, que perda. E eu fui dar uma olhada, recuperar um pouco dessa história, e eu descobri uma entrevista, vou dar o link para vocês, uma entrevista na BBC, ele estava com 102, perfeitamente lúcido, alegrinho, etc. e tal, e o repórter pergunta, bom, como é que o senhor enxerga hoje, né, que o senhor chamou a nossa atenção para o meio ambiente, para os ecossistemas, para a questão da preservação, o senhor foi um ativista, como é que aos 102 anos o senhor encara como é que a gente avançou? Ele falou, eu acho que não tem mais jeito, né? A gente apertou um gatilho aí que não tem mais como reverter. Ele falou, como assim, o senhor sempre foi entusiasta? Ele falou, olha, eu com 102 anos, eu estou percebendo que eu sou mortal, uma hora a minha vida vai acabar. Talvez a vida nesse planeta também esteja chegando ao fim, talvez por culpa nossa. A gente fez isso meio, às vezes com má intenção, às vezes não, às vezes simplesmente não tinha ideia das consequências do que a gente estava fazendo. Eu sempre tive a esperança de que a gente pudesse reverter isso ou pudesse fazer alguma coisa a respeito, mas tudo indica que não, que o lucro prepondera, as pessoas não estão conseguindo se articular e eu acho que não tem muita esperança. Pois bem, o James Lovelock se foi. E tem algumas questões aqui que para mim são interessantes. A primeira delas é a noção de que talvez o que a gente tenha chamado de progresso, a gente tenha criado indiretamente problemas que a gente é incapaz de resolver. Não incapaz do ponto de vista de intelecto ou de criatividade, mas simplesmente da gente se organizar, da gente acordar e fazer frente de uma maneira coordenada. Acho que a pandemia foi um bom exemplo disso. Né? Chegou num certo ponto, o mundo inteiro, a humanidade inteira demorou para se articular, a ciência conseguiu adiantar algumas coisas, conseguiu salvar mais ou menos o dia, mas até hoje a gente percebe
que não caiu direito a ficha e a gente não consegue colocar essa pauta em primeiro lugar. Isso tudo, para mim, me faz lembrar um pouco da história de Gaia com seu filho Anteu. A gente não consegue se conectar, a gente não consegue se articular. Por alguma razão qualquer, hoje nós estamos desconectados de várias maneiras, desconectados da natureza, desconectados da nossa sociedade, querendo se conectar no metaverso, querendo se conectar no mundo dos games, colocando óculos, colocando fones, se conectando a uma realidade imaginária, enquanto à nossa volta, aquela realidade, não só a realidade da natureza, o planeta inteiro, que é o que realmente nos dá força, o que realmente nos fecunda, nos anima, nos move, isso está ficando comprometido de uma maneira talvez irreversível. Por que a gente perdeu e quando que a gente perdeu essa conexão com uma coisa mais ampla? Sei lá, às vezes você vê povos originais, povos indígenas, que de repente ainda tem até hoje, né, preservando a Amazônia, preservando outras florestas, eles ainda têm uma conexão sagrada, eles olham para o chão e falam, a Mãe Terra. A gente perdeu essa conexão por quê? O que a gente ganhou com isso? Coisas provavelmente imaginárias, coisas que a gente vai encontrar no metaverso, né? Eu agora, nesse exato momento, estou ouvindo barulhos infernais de uma cidade que não para de criar maneiras da gente se fechar em caixinhas, da gente se isolar atrás de carros blindados, portarias e câmeras, e a gente vivendo num mundo cada vez mais desconectado. A questão é a seguinte, de onde vem a sua vitalidade, de onde vem a sua força, com o que você se conecta? O que torna você realmente invencível? O que te completa? Pensa um pouco. Provavelmente são coisas que a pandemia, inclusive, acabou prejudicando. Você perdeu a conexão com os amigos, você perdeu a conexão com família e aquela câmera acabou de perder ali o tempo dela, então tudo bem, o que vai sobrar aqui é justamente esse vídeo do Instagram. Paciência. Mas a questão então aquele episódio do Roda e Avisa está comprometido, acho que eu vou ter que usar aqui essa gravação aqui, tudo bem. Né? A questão que eu quero colocar é o que falta para a gente, ainda mais agora que a gente está devagarinho, né, redescobrindo como se conectar uns aos outros, a gente vai continuar desconectado em termos de natureza, a gente vai continuar desconectado em termos cidadãos, a gente vai continuar desconectado em termos civis, a gente vai continuar achando que a felicidade de todos nós é uma felicidade individual num mundo imaginário, ou a gente vai, que eu acho que muitos aqui já estão sentindo falta disso, já estão sentindo as alegrias que são ligadas a isso, descobrindo maneiras de se conectar com a realidade mais próxima, com quem te alimenta, com quem te faz bem, né, com quem você pode construir um futuro um pouco mais conectado. James Lovelock se foi, infelizmente, sem muito otimismo na nossa capacidade de reverter essa nossa desconexão, mas eu acho que tem uma lição aí. Claro, se a gente não quiser usar o 5G e os cabos USB e as conexões Bluetooth para se desconectar ainda mais daquilo que nos torna humanos. Caríssimos, caríssimas e caríssimos, até o próximo episódio do Roda e Avisa, que ficou na mão por conta da outra câmera. Um grande abraço e até o próximo episódio. Foi isso, tá vendo? Tem imprevistos aqui. Quando a gente faz coisa de improviso, coisas acontecem. Uma câmera falha, barulhos externos. Mas, para mim, conseguir concatenar essas ideias e compartilhar em tempo real aqui no Instagram, onde eu acho que eu tenho mais conexões do que em outras redes, para mim, me alimenta. Se eu ficar sem isso, eu vou realmente, se eu perder essa conexão, eu como Anteu, eu vou ficar muito mais vulnerável. Um grande abraço e até o próximo episódio. Vamos lá?